tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Atos de Esperança. Nesse canal nós estaremos abordando temas de extrema relevância para a nossa vida do dia a dia. Queremos aprender com os personagens que por essa terra passaram e que nos ensinaram grandes lições para um mundo que nós estamos vivendo, sobretudo com tanta dificuldade. Queremos amadurecer e compreender o nosso eu, encontrar aquilo que muitas vezes buscamos há muitos anos, uma esperança que nos traga fé, alegria e paz ao nosso coração. Seja muito bem-vindo, fique comigo. Olá, tudo bem? Quero compartilhar com você algo que desde sempre foi questionado pela humanidade. Deus, ele existe? Observe bem, todo mundo algum dia na vida fez esse questionamento. Será que realmente Deus existe? Evidentemente que hoje existem pessoas, como os ateus, que dizem que Deus não existe porque ele ainda não se revelou de uma forma clara para o homem. Isso no aspecto de quem de fato não acredita. Nós falamos de esperança, mas para que eu possa falar de esperança é preciso que eu tenha uma pedra fundamental para me apoiar, para me sustentar, para debruçar os meus pensamentos, sentimentos, ansiedade, sonhos, desejos, em quem você ou no que você se firma. Podemos compreender, com todo respeito, para aqueles que não acreditam em Deus, que a esperança está no próprio homem. Será? Será que por mais que eu busque esse conhecimento interno, por mais que eu chegue até no estádio de Nirvana, encontrarei a esperança dentro de mim? Em 1596, nasce na França aquele que seria conhecido por toda a humanidade como filósofo, matemático, físico. Eu estou me referindo a René Descartes. René Descartes também chegou nesse dilema, como todo ser humano mortal um dia chegou. Será que Deus existe? E ele começa a fazer um levantamento filosófico, científico até no seu pensamento. Ele começa a utilizar a própria matemática, a geometria, para começar a explicar muitas coisas sobre a vida. Ele diz, olha, o homem, se ele precisa, ele necessita duvidar. É bom que duvide. É bom que o homem questione, faça esse questionamento. Porque tudo nós temos resposta nessa vida. Mas ele chega a uma conclusão muito importante. Ele diz, olha, há coisas que eu não posso duvidar. Enquanto eu escrevo, enquanto eu olho para esta lareira, esse fogo, enquanto eu estou tocando nessa cadeira que eu estou sentado aqui escrevendo, eu não posso duvidar. E se eu penso, logo existo. A matemática é simples. Se eu somo 2 mais 2, vai dar 4 e não há questionamento. Mas e Deus? E essa existência de Deus? E ele começa no seu livro de meditações da metafísica, começa a fazer vários levantamentos metafísicos, ou seja, além deste mundo terreno, sobre a existência de Deus. Imagine então que o meu pensamento está dentro de uma caixa, onde tudo que está sendo me dito é mentira, onde as coisas que eu vejo não é verdade, aquilo que eu ouço é uma mentira, a vida que contaram para mim tem sido uma mentira. Será que a mentira por si só ela se sustentaria durante
todo esse período, e aí ele chega a uma conclusão sobre o levantamento do pensamento enquanto ser humano, que se ele pensa, ele existe, e se ele está tendo uma visão desse Deus em que ele não consegue ao todo descrever pela sua limitação enquanto homem, ele reconhece que pelo fato de ser limitado e não reconhecer a grandeza e o tamanho desse Deus, ele não pode com convicção dizer que ele não existe. Ao contrário, ele começa a nos levar a uma ideia de que pela imperfeição, pela limitação dele enquanto homem, não consegue evidentemente demonstrar quem é esse Deus. Aí ele não nega, mas ele pelo contrário, ele acredita que esse ser é tão supremo, é tão grande, que ele como homem, né, um mortal homem, não consegue descrever esse Deus. E ele fala uma coisa importante que eu gostaria de compartilhar com você, já no finalzinho, que quando ele diz, olha só que importante: toda a força do argumento no qual fiz para provar a existência de Deus consiste em eu reconhecer que não seria possível que minha natureza fosse tal como é. Quer dizer, que eu tivesse em mim a ideia de um Deus se Deus não existisse verdadeiramente. Esse mesmo Deus, afirmo, cuja ideia se acha em mim, isto é, que possui todas essas elevadas perfeições, das quais nosso espírito pode muito bem ter alguma ideia sem, entretanto, as compreender todas, que não é sujeito a qualquer falha e que nada possui de todas as coisas que marca alguma imperfeição. Resulta daí bastante evidente não poder ser ele enganador, uma vez que a luz natural nos ensina que o engano depende necessariamente de alguma falha. E ele continua: antes, porém, que eu examine isso mais cuidadosamente e que passe o exame das outras verdades, que se possa daí recolher, parece-me muito oportuno deter-me por algum tempo na contemplação desse Deus totalmente perfeito, apreciar com vagar suas maravilhas, seus tributos, considerar, admirar e adorar a incomparável beleza dessa luz colossal, ao menos na medida em que a força de meu espírito, que nela permanece, por assim dizer, ofuscada, poderia me permitir. Com efeito, como a fé nos ensina que a soberana felicidade da outra vida consiste tão só nesta contemplação de majestade divina, experimentaremos assim desde agora que semelhantes meditações, embora incomparavelmente menos perfeita, levam-nos a desfrutar o maior contentamento que somos capazes de sentir nesta vida. Que maneira filosófica de descrever Deus. O objetivo desse canal é tentar levar esperança para a minha e para a sua vida. E eu não posso falar de esperança se não tem uma pedra angular em que eu possa de fato me apoiar. Evidentemente que existe um problema que há milhares de anos o homem não consegue descrever. Deus. Quem é Deus? Deus, ele de fato existe. Observe bem, por uma questão de silogismo, de prática, quando a gente fala sobre existência, automaticamente nós dizemos: se algo existe, é porque nasceu de alguém ou de alguma coisa. Logo, como é que Deus pode existir se ele não nasceu de ninguém? Para que a gente possa colocar um ponto de partida e estabelecer de fato sobre Deus, precisamos compreender que nós não estamos diante de um teorema, e sim de um axioma. E o que é isso? Todo teorema, ele é explicado, ele tem um sentido, ele tem
uma resposta para aquilo. Exemplo, a ciência descobriu, através do projeto de genoma, o DNA do homem. Então é possível encontrar no DNA, descobrir pelas células embrião, conseguir descobrir, certo? O DNA e fazer um estudo dentro desse DNA. Isso é um teorema. Já o axioma, ele é o ponto angular, onde há outras coisas provém dela, mas ela por si só não consegue ter explicação. Nós não conseguimos definir exatamente o que é um axioma. Assim é Deus em nossas vidas. Ninguém consegue, na sua sã consciência, definir que é Deus. Nem mesmo a Bíblia, que muitas vezes declara e revela um Deus que aparece como ser supremo, mas ela ainda assim, eu ouso dizer, é limitada para declarar e dizer qual é o tamanho desse Deus. Logo, podemos dizer para vocês que Deus, ele não existe, mas ele é. Como a Bíblia diz, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Não podemos jamais, com a nossa limitação, por mais PhD que fôssemos, não teríamos qualquer condição de estabelecer um Deus. Evidentemente que as religiões tentam aí cada um buscar o seu Deus, o verdadeiro Deus, mas há só um Deus. Aquele Deus que é o começo e que é o fim. Eu não sei qual a imagem que você tem de Deus na sua mente. Eu, quando criança, eu tinha uma imagem de Deus. Eu achava que Deus era Papai Noel. Era um homem barbudo, de olhos claros, barba bem branca. E toda vez que eu fechava meu olho, eu pedia a Papai Noel alguma coisa. Até que eu cresci e percebi que Papai Noel não existia porque ele era limitado demais para ser um Deus. Mas a Bíblia, ela dá-nos um direcionamento sobre a existência desse Deus. Evidentemente, vários outros não acreditam em Deus porque como pode existir Deus se há tanta maldade, se há tanta perversidade no mundo? Mas podemos, por outro lado, dizer também, calma, quem é maldoso? Quem é que é mau? Quem é que pratica o mal? É Deus ou as pessoas? Aí nós podemos chegar a uma conclusão. Quando o homem é mau, é porque há uma ausência de Deus neste coração. É como um frio. Nós sentimos o frio, mas o frio ele não existe. Como assim? O frio ele não existe. O que existe, na verdade, uma questão física, é a ausência de calor no nosso corpo que vai provocar esse sentimento de frio. Assim é o homem que pratica a maldade, a iniquidade. Ele é assim porque há uma ausência de Deus, dessa pedra angular. O escritor israelense Yuval Noah Harari, muito conhecido, publicou esse livro já há alguns anos, Uma Breve História da Humanidade. Ele é um ateu autêntico. E ele faz o levantamento onde muita gente faz o levantamento, e aqui eu não vou fazer qualquer tipo de crítica, porque tem algumas coisas relevantes no livro dele, sobretudo um livro mais novo dele, em dizer que acreditar que o homem veio dessa teoria da evolução, do homem sapiens, que viemos lá da cruzamento de um chimpanzé com o outro, é muito pequeno para dizer que nós acreditamos em um Deus supremo, divino e que está em nossas vidas. Portanto, queridos, se queremos ter esperança, se queremos ainda pautar a nossa esperança em um ser, vamos ainda alimentar a existência desse Deus, que por mais que você não veja, por mais que você não toque, mas eu sei que você sente.
Eu sei que você sente a presença dele nos momentos mais difíceis da sua vida. É quando você está lá no seu quarto, sozinho, em que as pessoas que você mais poderia estar do seu lado lhe ajudando não está. No momento do socorro, as coisas começam a acontecer quando você coloca aquilo que René Descartes fala sobre a questão da fé, de você utilizar a fé porque você é limitado, mas você se apoia na fé. Eu sei que para muitos céticos, agnósticos e ateus vão dizer que muitos acreditam na existência de um Deus para suprir as suas necessidades, muitas vezes psíquicas, emocionais. Mas eu posso dizer, vários personagens na história, grandes homens que vieram a esse mundo, pôde escrever a experiência que teve aqui na Terra com um Deus. O livro dos Evangelhos, Paulo, ele estava em uma cidade onde havia muita idolatria. O povo da Grécia era muito voltado a deuses pagãos. Cada um construía a sua imagem para adorar. Cada um se reverenciava àquela imagem. Há relato que havia naquela cidade 3.000 ou milhões de deuses, não sei precisamente, mas eram muitos. E aqui não vem ao caso a quantidade, eram muitos. E aí vem Paulo e chega naquele local, e ali haveria um local que ele chamava de Areópago, que era onde os filósofos se encontravam, onde a pessoa que tinha uma boa oratória podia falar sobre o seu Deus. E o interessante é que cada um com o seu Deus, e Paulo agora começa a falar de um Deus que faz todas as coisas, um Deus que utilizou Moisés para abrir o mar vermelho, tirar o povo hebreu do Egito, daquele sofrimento. Ele faz todo aquele levantamento histórico. E aí o povo fica assim. Mas então, quem é esse Deus? Como é que a gente pode ver esse Deus? E aí eu vou abrir aqui uma nota de rodapé. Cerca de 500 anos antes de Paulo estar nesse local e estar falando de Deus, conta a história que aquela cidade estava sofrendo uma praga terrível, onde as pessoas estavam morrendo com doença. E de repente chama um homem de longe, que aquele homem tinha um poder de curar as pessoas. Aquele homem tinha um dom de curar, de ter revelação. E as autoridades chamam aquele homem para vir àquela cidade para poder dizer o que estava acontecendo, para fazer algo, alguma feitiçaria para eles, algo que pudesse libertar aquele povo daquela doença. E aquele homem disse: me traz alguns animais. E aí eu vou dizer para vocês, naquele período se fazia oferendas, matava animais para poder fazer oferenda para o Deus. E aí colocaram vários deuses, porque haveriam, era um povo pagão, então cada um criava a sua imagem e a sua estrutura de Deus. A gente está falando no período de Atenas, onde as pessoas adoravam vários deuses. E aí pegou os animais e ele disse: onde aqueles animais pararem, é ali que nós vamos adorar ao Deus correto. E aí soltou aqueles animais, o animal passou por um estado, por outro, por uma imagem, por outra, e chegou em um local, numa pedra onde não tinha nada. Aqueles animais se uniram ali, ficaram parados. E aí aquele homem que foi chamado disse: é aqui que nós vamos oferecer holocausto. É aqui que a gente vai oferecer as nossas ofertas.
Mas espera aí, aqui, os outros questionaram, mas aqui não tem nada. Não tem uma imagem para a gente adorar, não tem nada. Aí ele disse, escreve nessa pedra, ao Deus desconhecido. Foi feito ali aquela oferenda e aquele homem suplicou por Deus, evidentemente, aquele Deus, esse Deus que eu estou te falando. E ele assim fez. Exatamente naquele momento, Deus derramou uma bênção e aquela praga foi exterminada daquela cidade. Esse foi o cenário. Então, voltando para a história de Paulo, enquanto Paulo estava ali falando de Deus, aí falaram, sim, mas cada um aqui traz o seu Deus para fazer adoração. Então me mostre qual Deus que nós devemos adorar. Ele olha para aquela mesma pedra, onde há 500 anos aquele homem ofereceu holocausto a Deus para curar o povo. Ele disse, ali, naquela pedra onde está escrito, ao Deus desconhecido, a Ele toda a honra e toda a glória. Ali deve ser adorado. A conclusão, queridos. Nós, como seres humanos, temos uma necessidade enorme de querer apalpar, pegar, nos agarrar a algo, mas algo que a gente possa ver, algo concreto que a gente possa se firmar. Essa é a natureza do homem. Mas Deus busca aqueles que Ele diz que são os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e verdade, que independente de imagem, o adore com amor, com sinceridade, com todo o seu entendimento. René Descartes, grande físico, matemático, filósofo, fez isso. Eu estou fazendo isso. A minha esperança está nessa pedra angular, como diz Paulo, ao Deus desconhecido, porque, como axioma, nós não podemos descrever e dizer como é esse Deus, mas podemos sentir e saber que é o mesmo Deus dos Hebreus, é o mesmo Deus que está na sua vida e que está na minha vida. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por assistir. Se gostou, dê um like, se inscreve no canal, compartilha, ativa os sininhos e mais vídeos virão pela frente. Atos de Esperança.